Então, pessoa, vamos a mais um super tutorial de correção. Trouxe aqui para você neste momento uma redação produzida para o senhor Enem, que não por acaso foi avaliada com nota 1000. Sim, foi considerada pelos nossos corretores como uma redação assim, excelente, cumprindo todos os critérios necessários para a banca. O que eu estou fazendo aqui então? Eu estou aqui questionando essa nota. Nós vamos analisar se ela realmente vale ou se ela não vale e entender por qual razão, valendo ou não, essa redação ficou com 1000. Até porque eu acredito que você esteja interessado em saber, né? Como alcançar esse 1000 principalmente e de que maneira se aproveitar desse texto para elevar a potência do seu. Vamos dar uma olhada nisso? Nós temos um tema, um recorte de tema muito grande e esse provavelmente foi o grande desafio dessa aluna, lidar com um recorte, uma proposta imensa. Ah, mas essa é a realidade para o Enem? Para que eu tenho que saber lidar com um recorte tão grande? Bom, se você por um acaso tiver feito a prova nos últimos anos, você deve ter percebido que esses recortes estão cada vez maiores e cada vez mais complexos. Ou seja, mais palavras-chave, mais relações a se estabelecer, mais áreas para argumentar. O Enem de 2021, Deus do céu, foi um sufoco, né? Acho que todo mundo vivenciou, experienciou esse sufoco na pele. Então, nós temos que treinar recortes mais profundos assim, até queimar os últimos neurônios. Bom, recorte é acidentes e incidentes a caminho de uma barbárie, a sociedade à mercê do poder do tráfico de drogas, da dependência química e da falta de segurança pública. Você sentiu o drama, né? O tamanho disso. Nós sabemos que o núcleo dessa discussão é a questão das drogas, ainda é um tema possível e necessário para essas provas, e relacionado a essas drogas, nós temos algumas coisinhas aqui, como a questão do tráfico, da dependência química e da falta de segurança pública. Ou seja, 4, 5 termos-chave que precisam ser abordados nessa redação toda. E você viu que o posicionamento já veio meio que embutido na proposta. A sociedade já foi colocada como vítima desse processo, não é assim? A sociedade à mercê do poder do tráfico de drogas, ou seja, a sociedade já sofre com isso. Estou dizendo isso porque, embora nós não tenhamos visto os textos de apoio aqui nesse momento, você já entendeu que tipo de postura eles esperam de você, para colocar a sociedade como vítima de um processo que é maior do que ela. É importante esse nível de posicionamento e ter clareza a respeito disso? Não é importante, não, imagina, é fundamental. Você precisa entender o que a banca espera que você diga. Não é você que escolhe qual é o julgamento que você vai fazer em relação ao tema. Já está na prova, já foi dito nos textos de apoio, e em algumas vezes o próprio recorte do tema já sinalizou isso também. Lembra da redação de 2020 do Enem, de 2021, em que a questão do registro civil já é colocada como um problema que fragiliza o alcance, a cidadania e a dignidade? Pois bem, eles já tinham feito para você o posicionamento. Você tinha só que repetir dentro do seu texto. Bom, vamos encarar essa letra de formiga aqui, né? A minha miopia que sofra. Vamos ver. A realidade vivida em torno de acidentes e incidentes a caminho de uma barbárie e a sociedade à mercê do poder do tráfico de drogas, da dependência química e da falta de segurança pública tem sido um dos maiores desafios para a contemporaneidade. Sim, perdi o fôlego e isso não é uma coisa boa. O que aconteceu aqui? Ansiedade, né? Essa aluna quis colocar o recorte inteiro dentro da primeira frase. Eu digo para vocês que é super importante trazer o problema com clareza na introdução, mas copiar o recorte inteiro na primeira frase já é exagero, né? Você tem aqui como núcleo a questão das drogas. O que deveria ter sido dito? Como as drogas
tornam a sociedade cada vez mais vítima de uma violência incontrolável ou de uma fragilidade do sistema de segurança, como uma pessoa normal escreveria, né? Ou diria. Você não precisa criar um monstro de frase para tentar encaixar tudo numa frase que não fez sentido. Você entendeu alguma coisa que eu li? Porque copiou, a criaturazinha copiou a frase inteira, que já era uma centopeia, e colocou que tem sido um dos maiores desafios para a contemporaneidade. Não, vai com calma, vai com calma. Separa qual é o problema principal, o problema central da sua discussão e mencione nessa abertura. Depois você problematiza e cita o resto. A questão desses acidentes e incidentes, a questão do tráfico de drogas, da dependência química, da falta de segurança pública, porque aqui eu levei um tapa na cara sem saber por quê, né? Tapa na cara pode ser ótimo na sua redação, desde que venha contextualizado. Você não sai despencando o tema inteiro na abertura. Não ficou bom, não tá bacana, não funcionou. Isso não é atender ao tema, certo? Isso é desespero, é falta de criatividade, é falta de elaboração. O tema nem foi elaborado, ele foi só transcrito de forma mecânica, sem haver nem entendimento claro de por que isso é um desafio para a sociedade. Então, separa. O problema central é droga e por que esse problema central tem causado danos para a sociedade, né? Vou colocar aqui o problema central mais o posicionamento nessa abertura, sem precisar dessa transcrição translocada e sem fôlego aqui. Funcionou não, hein? Vamos ver a sequência. Sua conjuntura se relaciona com o narcotráfico na década de 80. Mas só? Isso é o contexto? Só essa mini frase? O que tem a ver o narcotráfico na década de 80? Aconteceu o quê? Aconteceu o quê na década de 80? Aconteceu que na década de 80 as potências andinas alcançaram uma influência quase incontrolável para os estados nacionais e isso acarretou boa parte dos problemas vividos no Brasil, inclusive, já que o Brasil é uma das principais rotas do narcotráfico no mundo. É isso que você queria dizer, senhora? Pois então, senhora, a senhora não disse. Uma microfrase dessa, que nem traz o que aconteceu ou qual é o evento histórico que tem a ver com isso, não é um contexto. Vamos começar a listar aqui do lado o que deveria ter aparecido nessa introdução? Então, na primeira frase, eu vou colocar assim, ó, da forma mais didática que eu conheço, para você entender bem. Primeiro período, você vai trazer qual é o problema central dessa discussão, sem transcrever a frase de centopeia do tema, de forma translocada e ansiosa, já se posicionando a respeito, ou seja, a questão das drogas no cenário brasileiro é uma das maiores ameaças ao bem-estar social, considerando a fragilidade que traz a segurança pública, escrevendo o que você entendeu. Quando eu falo do problema central, é o seu entendimento do tema, viu? Você precisa ser um pouquinho mais criativo e menos mecânico para uma correção que está cada vez mais acirrada. E olha que para esse ano a situação vai ficar assim, 2.000 vezes pior, vai. Então você, por favor, tome cuidado e tenha menos preguiça. É seu entendimento do tema. No segundo período, nós trazemos contexto. E o contexto não é só uma data, não. Isso aí começa nos anos 80, ponto. E aí? O que aconteceu? Qual é o fato? Né? Então, vou colocar aqui contexto. Qual fato é marcante? E aí, é preciso que você explique minimamente por quê. Você não precisa estender muito, mas um porquezinho é importante, né?
Se você cita uma série, um filme, um evento histórico, uma novela, um livro, por que isso é marcante para o tema? Mencione. Está muito pouco isso aqui, está muito pouco. Vamos lá. Seus efeitos, infelizmente, só se alastram e tornam a vida em sociedade quase impraticável. Tá ok. É um pouco do posicionamento, né? Mas não explicou impraticável por quê. É impraticável porque a segurança pública quase se anulou nesse período, ou porque existe uma guerra de combate ao tráfico, principalmente nas regiões mais abandonadas do país, ou nas capitais, ou nas regiões metropolitanas, ou lá na rua debaixo de casa, a situação está feia, tem tiro, tem bala perdida. Por que está impraticável? Eu não entendi. Eu sei que isso é molde. Molde é uma maravilha, é uma ótima muleta para a vida e para as redações. No entanto, minha senhora, muleta você usa até as pernas ficarem boas. Você não usa pelo resto da vida, né? Você precisa deixar suas pernas boas para você caminhar pelo Enem. Já usou? Entendeu o que tem que colocar? Torne seu agora. Aproprie-se e explique melhor o que está acontecendo. Está muito sem explicação isso aqui, não estou gostando não. Bom, nessa perspectiva, é fundamental a análise de como a dependência química no ambiente familiar influencia as pessoas ao redor e como a escassez de políticas públicas na saúde faz com que a população fique à mercê do tráfico de drogas. Ok, são os dois tópicos que vão ser discutidos. Os tópicos ficaram muito bem expostos, detalhados inclusive, né? Nós temos a questão de família e de políticas públicas na saúde. Maravilha. Terceiro período foi todo dedicado aos tópicos bem explicadinhos. Foi a parte mais bem feita dessa introdução. No entanto, as outras me preocuparam muito. A falta de um problema claro, foi só uma cópia do tema, não foi uma problematização, e a falta de uma explicação para esse contexto. Então, ficou legal não. Vai ter que refazer isso aqui, hein? Vou até marcar aqui que você precisa melhorar contexto e você precisa trazer esse problema central mais bem explicadinho, tá bom? E os tópicos, claro. Aqui eu fiz uma fusão do problema central com posicionamento. Você pode optar por fazer isso no seu texto, ou você pode fazer separado, uma frase para explicar um pouco sobre esse problema e a vivência em sociedade em relação ao tema que você está discutindo, junto com o posicionamento, ou você pode separar esse posicionamento para mais tarde, como foi feito aqui, certo? Opção sua, você faz do jeito que você quiser. Eu acho que separado pode ser até melhor. Bom, vamos ver a evolução deste texto, né? Próximo parágrafo, nós estamos esperando uma análise sobre dependência química na família. Vamos ver. Em primeira análise, a dependência química no ambiente familiar influencia as pessoas ao redor. Excelente início, né? É a primeira frase do período, do parágrafo. E nesta primeira frase, nós temos o quê? Tópico frasal. O que é o tópico frasal? O assunto que vai ser discutido. Qual é o assunto mesmo? O assunto é dependência química na família. É o assunto que vai ser discutido. Assim, foi dito na abertura. Então, beleza, tem um pedaço do tema no meio, já que dependência química e drogas estão no mesmo ambiente. Então, tá indo bem, vamos ver. Tal cenário, caso não socorrido, pode se relacionar com a teoria das janelas quebradas, sustentada por James Wilson, o qual diz que se uma janela de um edifício for quebrada e não receber reparo, a tendência é que passem a jogar pedras nas outras. Bacana! O que essa criaturinha fez? Ela pegou uma teoria de outro campo de conhecimento, lá da sociologia e das análises urbanas, e aplicou à negligência familiar, né?
Então, se houver negligência, o problema cresce. Assim como uma janela quebrada atrai vândalos para as outras. Muito bem feito. E veja o cuidado que ela teve nesse desenvolvimento do parágrafo de citar o tópico frasal nesse primeiro período, ou seja, eu vou falar da relação da família com as drogas, mais precisamente da dependência negligenciada, e logo em seguida ela foi extremamente cautelosa ao dizer que não é que a teoria das janelas quebradas fale sobre dependência química, mas isso pode se relacionar com a teoria das janelas quebradas, ou seja, é possível fazer um vínculo. Isso de abrandar as coisas é uma sacada de mestre, porque é como se você dissesse, eu não tenho tanta certeza, mas eu vou colocar aqui. Então esse pode se relacionar, é uma boa estratégia. Então ela separou uma frase inteira para explicar um conceito. E veja que a explicação foi leve, foi com as palavras dela, foi sem muita preocupação com a exatidão do conceito na teoria do James Wilson. Ela explicou do jeito que ela entendeu a questão da janelinha. E depois, logo depois, no terceiro período, ela faz a aplicação do conceito no tema. Ou seja, o que esse conceito tem a ver mesmo com a questão da dependência química no ambiente familiar, que é o tópico. Veja só, isso se faz sentir na realidade, não é assim? A partir do momento em que uma pessoa que convive com outras que fazem uso de drogas precisa ser auxiliada de imediato, para que não se torne um vício. Explicou, ou seja, se não há um auxílio imediato, as janelinhas vão ser quebradas. Só percebeu uma quantidade excessiva de ques na construção dessa frase, e isso pode fazer com que haja perda de pontos na competência 1. O que a gente pode fazer aqui, hein? Para reduzir esses ques. Isso se faz sentir na realidade a partir do momento em que uma pessoa, em convivência com outras, com o uso de drogas ou simplesmente em uso de drogas, precisa ser auxiliada de imediato para não se tornar um vício. Tá vendo? Daria para cortar praticamente todos os ques. Deixei só um. Isso se faz sentir na realidade a partir do momento em que uma pessoa em convivência com outras, com o uso de drogas, precisa ser auxiliada de imediato, ou em vez de em uso, com uso, você pode usar a palavra também adictas. Adicção significa vício. Então poderia ser isso também, isso se faz sentir na realidade a partir do momento em que uma pessoa em convivência com outras adictas de drogas precisa ser auxiliada de imediato para não se tornar um vício. Eliminamos os ques, que é um negócio que sempre ou quase sempre dá para você cortar, alterando de leve a construção seguinte. Ficou na dúvida sobre como faz isso? Me chama, te mostro como reformar suas frases e deixá-las menos queísticas, menos queizentas. Excesso de que peteca tudo, estraga tudo, não presta não, viu? É bom você dar uma limpada. Então ficou bom, a explicação ficou clara, o parágrafo por enquanto está muito bem distribuído, porque está bem separadinho. O tópico frasal ficou claro, o conceito ficou bacana, ela mostrou que domina o conceito porque ela aplicou no tema. A vigilância para a pessoa adicta de droga é a mesma que deveria ser feita sobre as janelas, na teoria do James Wilson. E aí, logo em seguida, o quarto período, ela traz um exemplo mais palpável dessa situação. Exemplo disso é na série 13 Reasons Why, achei que todo mundo já tinha esquecido a existência dessa série, na qual uma adolescente vive com a sua mãe e seu padrasto, ambos envolvidos com drogas, o qual entra no vício.
Tá vendo? Aqui, em vez do que excessivo, foi excesso de o qual, né? Tá bom, vamos ver como é que a gente limpa isso, né? Exemplo disso é na série 13 Reasons Why. Ponto. Vou pôr um ponto final em vez dessa vírgula. Nela, na série, né? Uma adolescente vive com sua mãe e seu padrasto, ambos envolvidos com drogas, e entra no vício. Pronto. Como consequência, evolui o quadro de problemas como dependência química desses cidadãos. Então, o último período foi o impacto dessa situação. Qual é a consequência? A questão é que a consequência ficou muito pequena. Evolui o quadro de problemas como a dependência química. Não, dependência química é o que você estava falando, lá na abertura. Aqui é a consequência da dependência. Qual é a consequência da dependência? Evolui o quadro de violência oriunda do consumo, evolui a crise do sistema de saúde, as famílias se tornam cada vez mais frágeis, evolui, sei lá, a desconexão desse indivíduo com o seu ambiente familiar, evolui qualquer coisa que seja maior do que aquilo que você está discutindo. O impacto, vamos dizer que é uma reação maior, certo? Você podia até puxar alguma coisa do recorte do tema, já que ele era tão grande, para sinalizar esse impacto maior. Seria o quê? No caso, a fragilidade da segurança pública, seria o fato de a sociedade ficar cada vez mais vulnerável diante desse problema, qualquer coisa do tipo. Então tem que ser um pouquinho maior. Mas o parágrafo de desenvolvimento ficou excelente. E você percebeu que na evolução desse parágrafo tem conectivo aos quilos, todas as frases começam com bom conectivo. Em primeira análise, tal cenário pode se relacionar com tudo fixo, que eu conheço as redações dessa pessoinha e eu sei que ela usa sempre as mesmas relações. Isso se faz sentir na realidade a partir do momento em que é a abertura. Exemplo disso é como consequência, atualmente pela dinâmica da prova, essas conexões são fundamentais para você fechar a primeira competência, certo? Precisa ter, precisa distribuir isso ao longo do texto o máximo que você puder. Então, apesar de eu ter dado uma bronca na introdução, o parágrafo de desenvolvimento ficou bacaníssimo. Por essa razão, provavelmente, os problemas da introdução foram ignorados na correção em função da qualidade do desenvolvimento, né? Vamos ver o terceiro parágrafo. Vamos ver como ficou. Em segunda análise, fazendo um paralelozinho com a abertura do segundo parágrafo, não é? Em primeira análise, em segunda análise, a escassez de políticas públicas na saúde faz com que a população fique à mercê do tráfico de drogas. A mercê tem crase, viu, gente? A mercê de sempre. E veja que é exatamente o mesmo tópico que estava lá em cima, olha. A escassez de políticas públicas na saúde faz com que a população fique à mercê do tráfico de drogas. A escassez de políticas públicas na saúde faz com que a população fique à mercê do tráfico de drogas. Qual é o nome disso? Coesão, prazer. Vamos lá. Nesse contexto, a Constituição Federal de 88 considera crime o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, já desviou. Vamos ver como evoluiu. Entretanto, mesmo com essa proibição, o aumento do contrabando é significativo. Ocorre devido ao baixo orçamento per capita por ano e por pessoa para serem investidos na saúde. Entendi nada, minha senhora. Será que eu li errado? Porque o que eu estou acusando aqui na evolução desse desenvolvimento, né? A cara de abacaxi, o corpo de laranja. Ou seja, a abertura do parágrafo, o tópico frasal, sinalizava saúde pública. Ou seja, nós esperamos que esse parágrafo inteiro trabalhe saúde pública. Assim como aconteceu no segundo parágrafo, em que a proposta era de dependência química no ambiente familiar e todo o parágrafo tratou de dependência química no ambiente familiar. Começamos com saúde. No entanto, segundo período não falou sobre saúde. Terceiro período não falou sobre saúde.
Porque o segundo período, que recorreu à Constituição como repertório, foi falar de crime. O crime, o tráfico ilícito de entorpecente. Na verdade, nós temos uma redundância, porque todo tráfico é ilícito. Tráfico significa ilícito. Tráfico, contrabando, descaminho. Já existe isso especificado no Código Penal brasileiro. Não existe tráfico lícito. Se fosse lícito, não seria tráfico, seria comércio. Então, foi para outra banda, né? Parou de falar de política pública na saúde para falar de uma jurisdição, de uma determinação legal. Já desandou um tiquinho. O conceito precisa falar da mesma coisa. Como nós poderíamos reformar? Neste contexto, a Constituição Federal de 88 determina investimentos em saúde no que diz respeito ao contexto de drogadição. Não é de saúde pública que você vai falar? Então, a Constituição fala de saúde também, né? Sei lá, artigo 5º, artigo 125, lei 8080, a que você quiser, mas aqui já desandou. Aí falou mesmo com a proibição, o aumento no contrabando, já temos outros erros. Contrabando e tráfico são coisas diferentes. Vamos lá ao glossário, né, da redação. Tráfico, comércio ilegal de substâncias proibidas. Cocaína, traficada. A substância é proibida. O comércio, idem. Contrabando é comércio ilegal de substâncias permitidas. Por exemplo, cigarro, que é o produto mais contrabandeado no Brasil. Cigarro e remédio para emagrecer. Ambos são permitidos por lei. No entanto, existe muito comércio ilegal, que não passou pelas alfândegas, que não passou por taxação, ou que talvez tenham, sei lá, a importação seja mais fiscalizada e passou lá meio escondido embaixo do banco do carro, né? Trouxe o cigarrinho lá do Paraguai e está vendendo aí no boteco mais barato, porque não teve imposto. Isso é contrabando, entendeu? E ainda tem uma terceira categoria no Código Penal chamada descaminho. Descaminho é quando pegam carga roubada sem nota e vendem isso, que acontece demais. Sabe aquele produto importado, vendido a preço de banana? Isso é descaminho. Sabe o povo que põe os computadores na mala, vindo dos Estados Unidos e vende também para o povo aí na rua, os original da Apple? É descaminho. Os três são crimes, só que de categorias diferentes. E tráfico não é sinônimo de contrabando. Tá vendo? Você foi enveredar por um negócio que você não conhecia, deu ruim. Podia ter ficado falando só de saúde mesmo, não ia gerar problema aqui. E aqui tem uma confusãozinha. O aumento no contrabando é significativo e ocorre devido ao baixo orçamento per capita por ano. Per capita já significa por pessoa, viu? A tradução de per capita é por pessoa. Ocorre devido ao baixo orçamento per capita ano para serem investidos na saúde. Você está me dizendo que estão vendendo mais droga porque estão investindo menos na saúde? Não fez sentido, não, minha senhora. Como é que é isso? Então não funcionou. E a razão é simples. Podia ter ficado num assunto só. Toda vez que vocês tentam linkar um assunto com o outro, desanda. A proposta é falar de saúde, vamos falar só de saúde. Só de saúde. A lei determina investimento de saúde. Lei 8080, né, um sistema descentralizado de prevenção, de assistência social. E não tem clínica o bastante para internar todo mundo, não tem remédio suficiente para tratar a dependência, já que dependência química precisa sim de remédio. Uma vez drogado, para sempre drogado. Você precisa consumir remédio ao longo da vida inteira para controlar os impulsos e controlar o organismo, para fazer limpa. Cadê as clínicas? Não tem clínica de graça. São pouquíssimas, são raríssimas. O investimento de assistência social é preconceituoso, tem um monte de coisa para você falar só no departamento da saúde.
para você ficar num assunto só. Agora, você quer falar sobre crime? Então você fica só em cima de crime. Do policiamento ineficaz em torno do controle do tráfico, da carência de inteligência policial para desmontar a rede do tráfico armada no Brasil, do comércio pesado das drogas nos presídios brasileiros e do comando do narcotráfico lá de dentro dos presídios mesmo, tem todo um assunto por lá. Agora, se linkar tráfico com saúde aqui, forçou, hein? Forçou bonito. Ficou bom ou não? Então, desandou. O segundo parágrafo estava lindo, o terceiro foi ladeira abaixo. Vamos ver. É notória a praticidade disso a partir do momento em que elas continuam no tráfico. Elas quem? Não tem elas. Elas quem, Jesus Cristo? Não apareceu referente para essa elas aqui. Não sei quem são elas. Elas continuam no tráfico por não terem tratamento contra esses vícios. Peraí. Você está me dizendo que a pessoa viciada é traficante? Bom, pequena aula sobre crimes brasileiros. O fato de uma determinada pessoa ser usuária ou dependente química não significa que ela trafica, hein? Vamos separar as coisas? Usuário, consumidor esporádico de drogas. Dependente químico, consumidor constante de drogas, inclusive com situação de vulnerabilidade. Traficante, vendedor, tá? Distribuindo. E geralmente o traficante não é usuário nem dependente, porque ele não é bobo, né? Então, tá bagunça, hein? Tá bagunça bonita. E eu sei que eu não fiz essa bagunça em aula, até porque eu tô te contando a separação das profissões aqui, dos papéis sociais. São bem diferentes. Então, o fato de não haver assistência no sistema de saúde não faz com que o tráfico seja maior ou menor. E o fato de assistência de saúde ser fraca não significa que a pessoa vai para a rua traficar. Tá? Até porque a pessoa que trafica, ela não está precisando de assistência de saúde. Ela está precisando de vergonha na cara, que ela está só vendendo um produto que é proibido no país, ela não está consumindo. Bem diferente. Então, Jesus Cristo, que bagunça e que sorte essa pessoinha teve, porque o corretor não viu essa bagunça que eu estou vendo. Eita doido, ainda bem que eu não vou ser corretor de vocês no dia da prova, senão estava tudo ferrado. Exemplifica tal situação um indivíduo disposto a fazer uma terapia para se livrar dos hábitos e não pode, uma vez que não há verbas suficientes. Tá, isso faz algum sentido, só não casa com nada do que foi dito antes. Por conseguinte, é possível que ocorra um aumento do comércio ilícito. Aí já desandou, porque o fato de uma pessoa não fazer o tratamento não significa que ela vai comercializar. Na Cracolândia, o cracudo não vende a pedra, ele só fuma. Quem vende a pedra tá bonito, bem cuidado e bem nutrido, viu? Longe da Cracolândia, na verdade. Tem que ir lá buscar e voltar depois. Entendido? Então, depois dessa pequena aula sobre drogas no Brasil, acho que nós podemos entender como organizar isso. Vou até separar um bilhetinho aqui com um conselho importante. Foco do parágrafo. Quantos focos você pode dar no parágrafo para conseguir uma boa argumentação? Só um. Porque senão você vai embaraçar a sua vida. Sabe por que você vai embaraçar a sua vida? Porque você tem menos de 1 hora para fazer isso, porque você vai estar tão nervoso que você mal sabe escrever seu nome, porque o tema é uma surpresa e provavelmente você vai ficar impactado na hora que você pegar, e porque a chance de você dar uma bobeira muito grande, semelhante a essa que foi dada aqui, é imensa. Ou seja, um foco só. Então aqui, essa senhora tinha 2 opções. Ou ela falava do sistema de saúde só
e como o sistema de saúde trabalha, ou ela falaria do tráfico de drogas e de segurança pública só, sem tocar em outros assuntos. É um assunto por parágrafo. E eu sei que ela é capaz disso porque, afinal de contas, o segundo parágrafo dela foi só família. É isso que deve ser feito. Você não desvia, não tenta correlacionar. Você tem que ser prático. Ah, eu sou inteligente, eu dou conta. Você dá conta da sua casa, respirando, chamando o professor no WhatsApp para tirar dúvida. No dia da prova você não dá, não. Tenho provas disso, você sabe muito bem. Você não dá conta. Simplifica. Seja prático. Um foco só. Então, esse conselho super importante, né? Super importante. Precisa ser levado em consideração. E esse problema aqui, para mim, é mais grave do que os problemas que aconteceram na introdução do texto. Esses da introdução são relevados. Eu sei que são relevados pelos corretores, principalmente porque o restante do texto parecia, né? Bem articulado. Ó. O problema central, de toda forma, foi dito, mesmo que não tenha sido bem dito. O contexto apareceu, embora não tenha sido muito explicado, mas apareceu. Relevaram. Agora, isso aqui é difícil de relevar. Esse parágrafo ficou hiper confuso. Muito assunto, pouca defesa. Bom, vamos ver a conclusão. Vamos ver se essa conclusão salva a competência 5. Bom, portanto, é urgente que os problemas expostos encontrem saídas compatíveis com o bem-estar social. Tá. Assim, é necessária a realização de políticas públicas no âmbito das drogas. E veja que curioso, né? A proposta do segundo parágrafo, mencionada lá na introdução, era sobre escassez de políticas públicas. E na evolução do terceiro parágrafo, praticamente não foi discutido política pública nenhuma. Nenhuma ação do governo junto à população foi mencionada. Só que o sistema de saúde é precário, mas isso aí não é política pública, é orçamento, é problema de orçamento. Então, nem foi o que foi proposto, na verdade, aqui, né? Bom, então, assim é necessária a realização de políticas públicas no âmbito das drogas. Isso aqui provavelmente é o que nós vamos fazer, uma política pública. Para tanto, cabe ao Ministério da Justiça, provavelmente esse é o nosso agente, quem? Dadas as suas funções na defesa dos direitos públicos, já temos um detalhamento, vou pôr estrelinhas no detalhamento. Viabilizar o funcionamento de centros de atenção psicossocial, os CAPs, psicossocial, 2 S's. Os centros de atenção psicossocial para os viciados. A palavra viciado é considerada pejorativa, viu? Dependente químico. Dependentes e usuários. Como eu te expliquei mais cedo, são duas categorias. As duas categorias precisam de atenção psicossocial. Quem usa e quem tem dependência. Viciado é meio trash. Vamos deixar de fora. Vou deixar essa caveira aqui para te lembrar que você não pode usar essa palavra. Tá bom? Então, logo, isso aqui já é um detalhamento também, né? Vou deixar a estrelinha aqui. Logo, isso pode ser feito por meio de parcerias com empresas público-privadas. Não, a parceria é público-privada, a empresa privada. Uma parceria público-privada, o que é? É uma parceria entre um órgão público, como no caso o Ministério da Justiça, e uma empresa qualquer, privada, tem um dono, né? Então, seria aqui empresas privadas. Ah, mas não existe empresa pública? Não, existe. Mas não existe empresa público-privada, até onde eu sei. Empresa pública é, sei lá, uma Petrobras da vida, pertence ao governo, né? Mas é a PPP, parceria público-privada. Parceria feita entre um órgão público e uma empresa. Mas isso já é detalhamento também, maravilha, temos 3 já. As quais vão disponibilizar capital para o investimento na infraestrutura, detalhamento, e em profissionais qualificados, detalhamento. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, maravilha. Tal ação visa ao fim da dependência química, ó, que pretensão. Não conseguiram acabar com dependência química em quase um século, você vai acabar em 5 linhas, né? Fim não, controle. A gente vai no máximo controlar, ou no máximo ajudar as pessoas que sofrem com a dependência e o vício. Você não vai colocar fim, não.
decorrente do ambiente familiar e da população à mercê do tráfico. E a saúde? A saúde não era tópico? Cadê? Falha no projeto de texto, hein? A saúde estava proposta como segundo parágrafo, você perde na competência 3. Se você falou de saúde e não citou na conclusão, prejuízo, hein? Então, o que você me diz aí, você que está me ouvindo fazer esse descascamento aqui? 1.000? 100? 500? Vou deixar para você me contar o que você acha, pelas avaliações que você já recebe. Na minha opinião e na minha lente de aumento sobre este texto, não temos 1.000. Os problemas foram muito graves, na minha opinião, na construção desse terceiro parágrafo. Houve essa falha que anda sendo muito penalizada na competência 3. Você tem que mencionar os 2 tópicos discutidos na conclusão, não pode deixar de fora. E a introdução, então, as coisas meio capengas, né? Como eu mencionei ali, do problema central meio confuso, porque você não deve transcrever um recorte monstro desse, você precisa desdobrá-lo, e o contexto ficou muito pobre também. Então, umas revisões aí, uns ajustes e quem sabe mais umas 2 reescritas, essa redação chega ao 1.000, né? Então, mande para mim as dúvidas que você teve enquanto você assistia isso aqui, as coisas que você pode ou não aproveitar, e a gente continua essa conversa. Combinado? Em té.